O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para o Santo Evangelho. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, nesta terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020, a Igreja celebra a memória de Santa Inês, que viveu no início do século III e que deu um belíssimo testemunho de fé, sendo martirizada, apesar de ser tão jovem, apesar de ser uma pessoa inocente, não ter feito nada. Santa Inês pagou um alto preço por causa da sua fé. E nesse dia também, a Igreja nos traz, na primeira leitura, retirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a história da vocação de Davi, que também era jovem e que também, como Santa Inês, pagou um alto preço por ser quem era. Santa Inês foi desmerecida e foi aviltada pelo prefeito da cidade de Roma, pelo filho do prefeito, um rapaz chamado Fúlvio, e pelas autoridades romanas em geral. Davi foi rejeitado e excluído pela própria família. Não sei se você já passou por essa situação, não sei se você já viveu algo parecido, mas se isso tiver acontecido com você, você sabe a dor que provavelmente Davi trazia no coração. O sentimento de que a própria família o rejeita, o sentimento de que a própria família, as pessoas que carregam o seu sangue, tentam puxar seu tapete,
tentam te prejudicar, ou como dizem no meio do futebol, jogam bola nas suas costas. Quantas vezes acontece em algumas famílias de marcarem almoço, de marcarem reuniões, de marcarem confraternização, jantares e talvez até viagens, e não chamar você que é membro da família. E você vê as fotos na internet, você vê as fotos no Facebook, você vê as fotos no Instagram, e você fica pensando: nossa, a minha família não me chamou. Fizeram um almoço e não me convidaram. Foram comemorar o aniversário de alguém da família e nem me avisaram. E quando eu fui perguntar por que não me chamaram, disseram que foi de repente, que foi uma surpresa, que não deu tempo de chamar ninguém. E aí você fica com aquele sentimento estranho no coração de que dentro da sua própria família você não é bem-vindo. Mesmo junto aos seus parentes, a sua presença parece que não é agradável. E você sente uma espécie de uma rejeição, de uma exclusão, você sente como se a sua própria família não quisesse você perto. Se você está passando por isso, se você já passou por isso, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Existem outras pessoas que também passaram por isso e que conseguirão dar a volta por cima. Você deve aprender com essas pessoas a lidar com esse tipo de situação. E o texto de hoje nos mostra como foi que Davi se sobrepôs a tudo isso. Como foi que Davi contornou essa situação? Porque uma coisa é certa: se você não se sente bem-vindo, se a sua presença é desvalorizada, se você sente que as pessoas estão rejeitando você, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, seja na sua casa, seja dentro da sua família, você não pode simplesmente ficar chorando. Você não pode simplesmente entregar os pontos e dizer: tá vendo, nem minha família gosta de mim, então a partir de agora eu também não vou gostar. Não. Você tem que lidar com isso. Você tem que dar a volta por cima e você tem que mostrar para a sua família que você é uma pessoa de valor. Você não pode se rebaixar porque os outros estão te rebaixando. Você não pode se humilhar porque os outros estão te humilhando. Você não pode se excluir porque os outros estão te excluindo. É nessa hora em que você sente que você não é bem-vindo, em que você sente que a sua presença não está agradando, em que você sente que as pessoas estão rejeitando você, é nessa hora que você deve provar o seu valor. Ah, padre, mas eu não sei como fazer isso. Então observa a história de Davi. Observa o comportamento de Davi. E observa também a resposta que Davi deu à sua família. Davi foi uma dessas pessoas que, sem brigar, sem ficar jogando indireta, sem ficar planejando o mal contra ninguém, ele fez uma reviravolta dentro de sua família. Olha o que aconteceu com ele. Nesse tempo de Davi, havia um rei chamado Saul.
a respeito do qual nós já conversamos em outras missas passadas. Saul, que foi eleito rei quando estava procurando as 2 jumentas que o seu pai perdeu no campo. Só que Saul não agradou a Deus. E Deus falou para Samuel: Samuel, eu quero eleger um novo rei. Saul já não agrada ao meu coração. E Samuel ficou muito triste, porque ele gostava de Saul. Ele tinha uma afeição pela pessoa de Saul. E ele disse para Deus: como é que eu vou sair procurando um outro rei? Se Saul ficar sabendo, ele que é o rei atualmente, vai mandar me matar. E Deus disse para ele: não se preocupe, nós vamos resolver isso. Você vai lá em Belém, na casa de um homem chamado Jessé. Guarde esse nome, Jessé. Esse homem tem 8 filhos. E um desses filhos eu vou escolher como rei. Você avisa para esse homem que você vai lá. Pede a esse homem para reunir todos os filhos dele, porque dali eu vou escolher um que será o rei de Israel. E Samuel fez o que Deus pediu. Mandou avisar para Jessé que no dia tal hora, ele chegaria lá na casa dele. E que naquele dia, naquela hora, todos os filhos dele deveriam estar presentes. Jessé tinha 8 filhos. Tinha o filho mais velho e tinha o filho caçula, que era Davi. Não sabemos por que, a Bíblia não nos fala. Jessé contou para os 7 que Samuel iria lá, mas para Davi ele não contou. O próprio pai boicotou o filho. O próprio pai jogou a bola nas costas do filho. Como que vai ser escolhido um rei entre os 8 e o pai só chama 7? Provavelmente havia ali entre eles um acordo para que Davi ficasse de fora, para que Davi não fosse escolhido. E olha que interessante. O pai chamou os 7 filhos e mandou Davi ir para o campo, trabalhar, cuidar das ovelhas. É o que acontece em muitas famílias. Os irmãos recebem o benefício e um deles recebe apenas as responsabilidades. Nessas famílias de injustiça, onde muitos não fazem nada e um só tem que fazer tudo pelos outros. Nessa família onde um só trabalha e todos os outros levam a fama. A família de Davi era assim. E o pai de Davi disse para ele: Davi, seus irmãos hoje não vão trabalhar não, mas você pode ir. Davi poderia ter pensado: mas por que só eu vou trabalhar? O que os meus irmãos têm melhor do que eu? Por que eles podem ficar em casa, podem dormir até tarde, e eu tenho que levantar de madrugada para ir cuidar dos animais? Que injustiça é essa?
Por que o Senhor, o meu pai, não está sendo justo comigo? Olha só, Davi poderia ter armado o maior barraco. Assim como você também, diante das injustiças que sofre, poderia armar um barraco e chamar sua mãe, chamar seu pai, chamar seus irmãos e falar que você não aceita, que os direitos são iguais, que ninguém é melhor do que você está sendo explorado, que todo mundo fica escorado em você. Você poderia fazer aquele discurso de vítima, se portar como coitadinho e parecer aos olhos dos seus irmãos que você está carente, necessitado de atenção e de ajuda. Davi disse: eu não preciso disso. Eu não preciso de ficar implorando respeito, eu não preciso de ficar implorando dignidade. Eu vim ao mundo para trabalhar, eu sou trabalhador, eu não corro de serviço. Se os meus irmãos não vão trabalhar, não tem problema, eu vou, eu faço meu serviço, e se precisar, eu faço deles também. Está aqui o primeiro conselho de Davi para você. Quando começarem a praticar injustiças contra você, não brigue. Não crie confusões. Não reclame. Não queira reivindicar a sua justiça. Arregaça suas mangas e vai trabalhar. É no trabalho que você vai mostrar a sua diferença em relação aos demais. Ninguém quer arrumar a casa, eu vou arrumar. Ninguém quer lavar a roupa, deixa comigo que eu vou lavar. Ninguém quer ir tirar o leite da vaca, deixa que eu vou. Ninguém quer levantar cedo para ir lá levar papai no hospital, deixa comigo, eu levo. Ninguém quer levar mamãe lá no INSS para fazer a perícia, deixa que eu vou. Ninguém quer ir lá levar o carro para poder fazer a manutenção, pode deixar que eu vou. De início vai ficar parecendo que você está sendo explorado, mas não se preocupe com isso. Existe um plano, e ao praticar essas ações, você vai estar também realizando o plano de Deus a seu respeito. Davi foi. Talvez foi até pensando: nossa, mas que família estranha a minha. Fiquei com a impressão de que tem alguma coisa escondida, fiquei com a impressão de que o meu pai e os meus irmãos estão tramando alguma coisa, como se eles quisessem ter um momento sozinhos, e eu senti que eles estão me excluindo. Mas não tem problema não. Deus sabe de mim. Deus sabe que eu sou honesto. Deus sabe que eu nunca quis prejudicar minha família. Deus sabe que eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de oração, eu sou um homem de Deus. E você pode pensar também: eu sou uma mulher de Deus. Essa injustiça que estão fazendo comigo, essa família me perseguindo, esses irmãos tramando contra mim junto com meu pai, e essas conversinhas de canto de boca, esses olhares estranhos dirigidos contra mim, tudo isso Deus está vendo, e Deus vai fazer justiça. Meu irmão, você que está sofrendo a injustiça, precisa se lembrar daquela frase de Jesus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se estão fazendo injustiça com você, se a sua própria família decidiu pegar pesado contra você, a sua esperança não deve ser sua família, deve ser Deus. Deus vai fazer justiça, e Deus vai mostrar para eles quem é você. Davi foi, pegou suas ovelhinhas, foi levar para o campo, e Davi pensou: 1 hora eles vão descobrir quem eu sou. 1 hora vai chegar a minha vez. Ele nem sabia o que estava acontecendo na sua casa. Ele nem sabia que dali da sua casa sairia um rei.
De repente chega Samuel e fala para Jessé: Jessé, cadê seus filhos? Jessé chama os 7. E o pobrezinho do Davi lá no mato com as ovelhas. E Samuel olha um por um. A Bíblia até diz o nome deles. O primeiro deles, que Jessé traz a Samuel, chamava-se Eliabe, o filho mais velho, provavelmente um rapaz forte, um rapaz bonito. E Jessé deve ter pensado: esse meu filho aqui, ele tem tudo para ser rei. Esse meu filho é nobre, esse meu filho é educado, esse meu filho é inteligente, esse meu filho é bonito, ele é forte, ele é sábio. Você vai ver, vai ser ele. Samuel olhou e Deus disse para Samuel: Samuel, não se fixe na aparência, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Aqui já é uma outra dica para você. As pessoas que ficam querendo mostrar, as pessoas que ficam querendo aparecer, elas podem convencer os homens, mas elas não convencem a Deus, porque Deus se convence pelo nosso coração e não pela nossa aparência. Foi como se Deus estivesse dizendo assim: olha, você não veio aqui para escolher aquele que é o mais alto, o mais forte, aquele que tem a melhor aparência. Você veio para escolher aquele que tem o melhor coração. E Deus está vendo isso, Deus está vendo o seu coração. Os seus irmãos podem ter casa, seus irmãos podem ter mais dinheiro que você, mas o que Deus mais olha é o coração. E se você tem um coração mais limpo, se você tem um coração mais bondoso, para Deus você vale mais do que os seus irmãos com casa, com carro, com dinheiro. Samuel disse: não, não é esse não. Chamou o segundo. O nome do segundo, Abinadab. Também um rapaz provavelmente bonito, provavelmente de boa aparência. E Deus falou para Samuel: não, não é esse não. Chamou o terceiro, o nome dele, Sama. Não, não é esse não. Chamou o quarto. Não, não é esse. Chamou o quinto. Não é esse. O sexto. Não é esse. O sétimo. Não é esse. Acabaram os filhos. E Samuel disse: não é nenhum desses. Eu não senti em meu coração que o rei vai ser um desses. Nenhum desses Deus escolheu. Você não tem nenhum outro filho. E aí Jessé, todo sem graça, disse: tem mais um filho, mas eu não sei se vai ser ele não, porque ele não tem nada a ver. Está lá no mato, no meio dos bichos, cuidando das ovelhas. Manda chamar ele então. Mandou chamar Davi. Quando Davi entrou, Samuel olhou para ele e falou: é esse. Deus escolheu esse. Está entendendo? As pessoas te rejeitam, mas Deus te escolhe. As pessoas te colocam no final da fila, mas Deus te coloca na cabeceira da fila. As pessoas te humilham, mas Deus te levanta. As pessoas te derrotam, mas Deus te exalta. Aprende com Davi: não abaixe a sua cabeça diante das injustiças, permaneça firme, porque a sua hora vai chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.